Não, faca. É.
sequência, essa participação para Lagoas apresenta também. São mais 19 as marcas graúda, barbaridade da mesa, apreciação dos amigos, oferta preço para começar quanto vale. Oferta preço quando começa. Lote número 10, fazenda Lagoa Azul vendendo. Quanto vale para começar, meus amigos, oferta preço quanto vale. 1157, aguardando 60 por Nilma, 1157, aguardando 60, eu tenho 60, minha parte agora na segunda, mas quando eu brincar, agora 1160, aguardando 5 do Nilma, 1160, todos agradecimentos, em apenas 1160, parou, e dois, valeu, obrigado, tem carro novo na briga, 1162 é daqui, eu tenho 1162 é dele, aguardando 5 do Nilma, eu tenho 1162, todos agradecimentos, em apenas 1162, parou, liberou, aguardando 5 de lá, pode ser? 5 de lá, 5, 64, 65, pegue 2 para ele, 65 daqui, vai, pegue 7, eu tenho 665, é seu, 665, 70, eu tenho 70 da parte, agora respondeu daqui, não é mais seu, lance Simone, eu tenho 1170 aqui no João Vitor, estou vendendo aqui no João Vitor, aqui 170, aguardando 2 do Nilma, eu tenho 1170, 12 agradecimentos, em apenas 1170, parou? E o 175, 75, para valer, obrigado, vamos ver o 175, aguardando 80 do Nilma, todo agradecimento, vem apenas o 175, parou? É da Simone Lossi, 77, 80 para o Salmica, agora valeu, obrigado, vamos ver o 180, 1180 daqui, 1180 daqui, é da minha direita o lance, aguardando 2 do Nilma, eu tenho 1180 para parte para 1180, todo agradecimento, vem apenas o 180, já vez, me confirma 1180, aguardando 2 do Nilma, 2, agradeço, posso ver? E vem para 1180. Rodrigo, essa daí eu fiz viajar para a sombra do Bacuri, viu, Rodrigo? Vai engordar lá, vai virar super big vaca na mão dele. Parabéns a ele, tá de folga, comprador inteligentíssimo, levou. Agradecendo a disputa da fazenda do Zumbi, aqui na sua seguida, parabéns a ele também. Obrigado pelos lances, passando a subida. Vai o quê? João Vitor Costa, lateral do 4, lateral do 4, passando a bandeira, vamos para vender, são mais 12, as baquetas, vaca boa, também dentro da pista, presença dos amigos, vamos para ali, vamos para a cabeça, aí, são mais 12 as vacas dentro da pista, não vira a vaca, né? Não vira a vaca, não dá vontade de chamar de vaca não, tá chegando na vaca lá, acho que não tem nenhum ainda, tudo tá passinha, né, doutor? Quanto vale a cabeça barata, aperta preço, quanto começa, quanto vale lá de número 4, passando a bandeira, vendendo, vai começar barato, quanto vale a vacada de qualidade, aperta preço, quanto começa. Quanto vale a lança-me? Chega pra cá, quando começa o lote número 4. Lote número 4, vai começar 950. Eu tenho 950. Vou cortar pra frente, agora 60, vai brincar, vou cortar 917, agora 70. 70, agora 70, vai brincar, segura, 970. A porta do preço das 80, agora vai comprar pra definir, grande oportunidade, tá comprando barato também. Tem que aproveitar. 970. Eu tenho 970, agora vou brincar, vou comprar em cima de 970. Tá comprando com 30 dias direto de prazo. Vou cortar mais tranquilamente. É de 10 lá pra ele, vou embora pensando. Eu tenho 970, eu tenho 70 da marca, eu vou deixar Tem na Windows. Depois tem no exercício. Coisa? Sim.
Objeto. Object. Objeto natural. Natural object. Objeto histórico social. Social historic object. Materializado. Materialized. Desmaterializado. Dematerialized. Objeto estético metafísico. Aesthetic metaphysical object. Objeto estético dialético. Dialectical aesthetic object. Criado. Created. Produzido. Produced. Não objeto. A non-object. Efêmero. Ephemeral. Eterno. Eternal. Diga conosco. Burocracia. Diga conosco. Burocracia. Coisa. Thing. Objeto. Object. Objeto natural. Natural object. Objeto histórico social. Social historic object. Materializado. Materialized. Desmaterializado. Dematerialized. Objeto estético metafísico. Aesthetic metaphysical object. Objeto estético dialético. Dialectical aesthetic object. Criado. Created. Produzido. Produced. Não objeto. A non-object. Efêmero. Ephemeral. Eterno. Eternal. Bom, vamos lá. Quem está controlando o tempo da língua? Já disse antes da falta. O meu áudio? Ah, tudo bem. Era só. Muito boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos às minhas combinações. Espero proporcionar para vocês uma boa experiência. E eles vão acontecendo. Tem muitas diretrizes, muitas orientações. É só que vocês possam curtir e depois degustar a língua. Tá bom? Ah! E agora a gente vai ficar com uma amiga minha que não pôde estar aqui hoje, mas eu falei, amiga, já que você não pode estar lá,
Vamos gravar um vídeo, né? Aí ela gravou um vídeo pra mim. Boa noite, amiga querida. Boa noite a todos que estão aí hoje, nessa noite de segunda-feira. É uma pena que eu não tô aí com vocês hoje, com todas as demandas da vida, mas vou trazer aqui exercícios de sensibilização para essa performance que já começou. Vou fazer o pedido para todos vocês aí se levantarem, firmarem bem os pés no chão, solta um pouquinho o joelho, isso, relaxa ombros, solta um pouquinho axilas. E a gente vai trabalhar hoje o músculo da língua, que não é um órgão, é um músculo, e as nossas belíssimas cordas vocais, pregas vocais. 3 exercícios para iniciar essa experiência. Vocês vão fazer junto comigo e eu junto com vocês. Vamos lá? O primeiro exercício a gente vai passar a língua aqui na gengiva com a boca fechada, assim. Sem pular nenhuma etapa. 10 vezes para um sentido, 10 vezes para o outro. Vamos lá? Juntos, pés firmes no chão. Fecha a boca e vamos. Terminou as 10 para um sentido, vamos vibrar a boca antes de ir para o outro sentido. Mais uma vez. Mastigada, mexe um pouco a boca, você que tensiona. E bora para o outro lado. Vamos lá? Vibra a boca. Faz nossas caretas. Ótimo. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício vai ser mostrar a língua, colocar a língua para fora, arregalar bem os olhos e soltar a vogal A. Um som bem de bruxo. Bem anasalado. Tá? Bem de nojo, bem de birra de criança. Durante 10 segundos. Relaxa, a gente vai fazer isso 3 vezes. Língua pra fora, abre bem os olhos e vamos lá. Relaxa, manda um beijo. Sorri. Manda um beijo. Sorri. Manda um beijo. Sorri. Eu quero A mesmo. Quero tá? Vamos lá. Mais uma vez. 1, 2 e... Manda beijo. Sorri. Manda beijo. Sorri. Manda beijo. Sorri. Fizemos 2 vezes, acho que já tá um pouco bom, um pouco melhor. A gente vai finalizar fazendo aquele estalo com a língua, variando entre... Enquanto a gente faz um... Tenta uma vez só fazer esse... Isso, experimenta um pouquinho. Conseguiu, né? Enquanto a gente faz esse... A gente faz o som de M. Então fica... Pode ser? Vamos lá, para encerrar. Isso. Antes, mão aqui na garganta, a gente vai massagear um pouquinho para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, última vez, para baixo. Vamos lá, 10 vezes. Vamos começar só comigo.
E vamos colocar o e mais uma vez, última vez. 2, 3, já junto. E foi. Inspira, solta o ar, mais 2 vezes, inspira, solta o ar, última vez, inspira, solta o ar, mostra a língua, relaxa, última vez, relaxa, só mais uma vez, relaxa. Uma boa experiência pro resto da noite. Até. Ela é ótima. Ela é ótima. Eu adoro isso aqui. Caju. São máquinas eficientes para a transformação de erva em leite e têm, se comparadas com outros tipos de máquina, vantagens indiscutíveis. Por exemplo, são autorreprodutivas e, quando se tornam obsoletas, a sua hardware pode ser utilizada na forma de carne, couro e outros produtos consumíveis. Não poluem o ambiente e até seus refugos podem ser utilizados economicamente como adubo, como material de construção e como combustível. O seu manejo não é custoso e não requer mão de obra altamente especializada. São sistemas estruturalmente muito complexos, mas funcionalmente extremamente simples. Já que se autorreproduzem e já que, portanto, a sua construção se dá automaticamente sem necessidade de intervenção de engenheiros e desenhistas, esta complexidade estrutural é vantagem. São versáteis, já que podem ser utilizadas também como geradores de energia e como motores para veículos lentos. Embora tenham certas desvantagens funcionais, por exemplo, sua reprodução exige máquinas em si antieconômicas, touros, e certos distúrbios funcionais exigem intervenção de especialistas universitários, de veterinários caros, podem ser consideradas protótipos de máquinas do futuro, que serão projetadas por uma tecnologia avançada e informadas pela ecologia. Com efeito, podemos afirmar desde já que vacas são o triunfo de uma tecnologia que aponta o futuro. Se considerarmos o seu design, a nossa admiração pelo inventor da vaca ainda aumenta. Embora se trate de máquina altamente automatizada e controlada por computador instalado dentro da própria máquina cérebro, e embora o seu funcionamento esteja garantido por sistema cibernético de equilíbrios elétricos e químicos altamente refinados, a oferta externa da máquina é de simplicidade e economia de elementos surpreendente e altamente satisfatória esteticamente. A impressão que a vaca deixa é a de uma obra bem integrada em si e dentro do seu ambiente. O seu designer não se deixou influenciar por tais ou quais tendências estéticas da atualidade, embora possamos descobrir no desenho da vaca certos elementos barrocos indisfarçáveis e embora seu desenhista traia a influência de certas tendências biologizantes do século passado, mas o designer seguiu intuição estética
caracteristicamente sua. Por exemplo, a mobilidade elegante do rabo contrasta com a maciça imobilidade do resto da obra e cria tensão apenas sugerida por Calder e seus seguidores. Mas o que impressiona mais no design da vaca é isto, a surpreendente gama de variações que o seu protótipo permite. O protótipo é fundamentalmente simples, tem sido elaborado, por exemplo, por Picasso nas tauromaquias, mas tal simplicidade mesma permite um número grande de estereótipos diferenciados. Trata-se, no protótipo da vaca, de autêntica obra aberta. Há, entre os estereótipos, os que se adaptam a mentalidades nacionais e até regir vaca suíça, holandesa e inglesa, os que se adaptam paisagisticamente, vacas dos Alpes, dos prados, das estepes, e até estereótipos baratos destinados aos povos subdesenvolvidos, zebu, vaca centro-africana. Isto, no entanto, não esgota a mensagem estética da vaca. Os estereótipos são fornecidos ao consumidor acompanhados de um modo de usar, equivale a um convite de participação em jogo. O comprador de vacas pode, se assim desejar, projetar seu próprio modelo, cruzando raças, de maneira que a compra de vaca não condena o comprador a um consumo passivo, mas abre espaço a uma participação ativa no jogo das vacas, de modo que finalmente a teoria dos jogos ficou absorvida significativamente pela tecnologia. Podemos vislumbrar um estágio futuro no qual o progresso tecnológico não será privilégio de alguns especialistas apropriados pelo aparelho administrativo, mas jogo do qual as massas participarão ativamente, variando protótipos livremente. O inventor da vaca provocou autêntica revolução tecnológica, tanto em sentido funcional quanto estético, que abre horizontes para um novo estar no mundo do homem do futuro. Conseguiu isto ao ter sintetizado os conhecimentos mais avançados da ciência e os métodos mais refinados da tecnologia, com sensibilidade estética aguda e com visão clara estrutural, cibernética e informada pela teoria dos jogos. Não resta dúvida, a vaca representa fundamental decolagem, mas não deixa de representar também perigo e ameaça. Na medida em que vacas se tornarem sempre mais numerosas e baratas, processo inevitável dado o ímpeto do progresso, e outras máquinas de tipo semelhante surgirem, ocorrerá transformação sutil, mas profunda, no ambiente humano. As máquinas atuais, às quais a humanidade vem se adaptando em processo penoso desde a Revolução Industrial, serão paulatinamente substituídas por máquinas tipo vaca. Já que tais máquinas impõem um ritmo vital diferente e toda uma praxis diferente, surgirá a necessidade de readaptação que terá necessariamente, por consequência, nova alienação individual e coletiva. A fantasia pode prever não apenas dissolução das grandes cidades e formação de pequenos aglomerados em torno de vacas, a serem chamadas, por exemplo, aldeias, mas em consequência disto também a dissolução da estrutura básica da sociedade e sua substituição por outra apenas imaginável. No entanto, o pior não será isto. É conhecida a tendência humana para espelhar-se nos seus produtos. O processo é aproximadamente este. O homem projeta modelos para modificar a realidade. Tais modelos são tomados do corpo humano. Por exemplo, o tear tem por modelo o dedo humano e o telégrafo o nervo humano. O modelo é realizado na forma de um produto. Em seguida, o modelo humano por trás do produto é esquecido e o produto se estabelece, por sua vez, em modelo para o conhecimento e comportamento humano. Por exemplo, as máquinas a vapor são tomadas por modelos do homem no século XVIII, as fábricas químicas no século XIX e os aparelhos cibernéticos atualmente. Tal retroalimentação nefasta entre o homem e seus produtos é aspecto importante da alienação e autoalienação humana, pois a paulatina substituição das máquinas atuais por máquinas tipo vaca poderá resultar em tal identificação homem igual vaca. O homem pode não reconhecer na vaca o seu próprio projeto. Pode esquecer que a vaca é resultado de sua própria manipulação da realidade em obediência a um modelo seu, e aceitar a vaca como algo de alguma forma dado. Por exemplo, pode aceitar a vaca como uma espécie de animal, portanto parte da natureza. Em tal caso, a vaca assumirá
autonomia ontológica e epistemológica e virará, por assim dizer, por trás das costas do homem, modelo do próprio homem. Justamente por tratar-se de máquina altamente sofisticada e antropomorfa, todas as máquinas são, aliás, antropomorfas pela razão indicada, a essência máquina da vaca pode vir a ser encoberta. Em nada adiantarão, em tal caso, explicações genéticas da vaca, explicações que provarão ser a vaca resultado de manipulação humana. O impacto da vaca se dará em nível existencial, no contato diário com ela. Em tal nível, todas as explicações se tornam irrelevantes, como são irrelevantes tais explicações atualmente para os que têm contato diário com computadores. A mera presença cotidiana da vaca exercerá sua influência vaquificante. A fantasia se recusa a imaginar a consequência disto. No entanto, é preciso enfrentar o perigo. A fantasia deve ser forçada. Revela a visão de uma humanidade transformada em rebanho de vacas. Uma humanidade que pastará e ruminará satisfeita e inconsciente, consumindo erva, na qual uma elite invisível de pastores tem interesse investido e produzindo leite para tal elite. Tal humanidade será manipulada pela elite de maneira tão sutil e perfeita que se tomará por livre. Isto será possível graças à automaticidade do funcionamento da vaca. A liberdade ilusória encobrirá a manipulação pastoril perfeitamente. A vida se resumirá às funções típicas da vaca: nascimento, consumo, ruminação, produção, lazer, reprodução e morte. Visão paradisíaca e terrificante. Quem sabe, ao contemplarmos a vaca, está contemplando o homem do futuro? O futuro é, no entanto, apenas virtualidade. Ainda é tempo de agirmos. O progresso não é automático, mas resultante de vontades e liberdade humanas. O progresso rumo à vaca pode ser ainda assustado, não, por certo, reacionariamente. Não pela tentativa de negar as vantagens óbvias da vaca e a força da imaginação criativa que nela se manifesta, mas pela tentativa de apropriar a vaca às verdadeiras necessidades e aos verdadeiros ideais humanos. A vaca é, sem dúvida, ameaça, mas também desafio. Deve ser enfrentada. Cuidado com esse microfone. Na frente da minha casa cresce grama. Não é curioso isso? Quero dizer, não é curioso o verbo ao qual recorrer para dizer que há grama na frente da minha casa? Por que não digo que na frente da minha casa crescem também formigas e gatos? E por que não há verbo que descreva a ocorrência específica de grama na frente da minha casa? Por que não posso dizer grameia, como digo chove ou neva? E se digo que há gramado na frente da minha casa, estarei afirmando algo estruturalmente idêntico às afirmativas de que há também formigueiro e chuva na frente da minha casa. Obviamente, a língua portuguesa tem um jeito de impor sobre o seu pensamento determinadas formas que me fazem captar os fenômenos do mundo sobre aspectos determinados por tais formas. Capto a grama como algo que cresce, e isso é o essencial da grama. No caso das formigas e gatos, o seu crescer é captado por mim como acidente. E capto a grama como elemento de um coletivo, o gramado, que é essencialmente diferente de coletivos tanto do tipo formigueiro quanto do tipo chuva. Deposito confiança na sabedoria escondida na língua. Creio que a língua sabe porque impõe tais formas sobre o meu pensamento. Creio que a essência da grama é revelada para mim enquanto crescer e enquanto elemento de determinado tipo de coletivo através das formas da língua portuguesa. Sou obrigado a crer nisso.
Do contrário, cairia em muitismo e em excentricidades linguísticas do tipo: na frente da minha casa está parando um exército de gramas. Mas ao dizer isto, tropeço no caminho do meu discurso. Que excentricidade linguística foi essa? O exército parado de gramas não captará ele também um aspecto da essência do meu gramado? Aspecto esse escondido pela língua corriqueira? E não terá isso a ver com o famoso poder revelador da poesia? Não acabo, por acaso, de dar palavra à grama, num sentido de husserliano, a saber, dar nova palavra à grama. Não acabo de ter permitido a grama articular-se para mim de uma maneira portuguesa relativamente nova. Não darei a tal pergunta, nem resposta afirmativa nem negativa a essas alturas. Registrarei a pergunta. Na frente da minha casa cresce grama, como cresce um pouco mais adiante trigo, e como cresce no centro da cena vista da minha janela um cedro frondoso. Crescer será, pois, a forma na qual a língua capta a essência da planta? Erro. A grama na frente da minha casa cresce muito mais, como crescer os cabelos na minha cabeça, e muito menos como crescer o cedro. A essência da grama revelada pela linguística não é a sua plantidade, mas o fato de que a grama pode ser deixada crescer ou pode ser cortada. A essência da grama é sua cortabilidade, a espécie do mesmo gênero ao qual pertence também os cabelos e unhas. Gênero este essencialmente manipulável por manicure. A técnica adequada à manipulação da grama é ensinada nos salões de beleza. O crescer da grama é essencialmente diferente do crescer do cedro e também do trigo. O critério de tal diferença é essencial para na praxis. O barbeiro é quase competente para a grama, não para o cedro. Mas tal diferença essencial é escondida pelo verbo crescer na língua portuguesa. Que também isso seja registrado. A cortabilidade da grama, que lhe é essencial, está ligada aparentemente ao caráter do coletivo do qual é elemento. Coletivos do trigo gramado, cabeleira e barba são cortáveis. Coletivos do tipo trigal são colheitáveis e coletivos do tipo pinheiral são manipuláveis de outra maneira. Para não falar em coletivos do tipo formigueiro e família de gatos. Por acaso, unhas não serão igualmente cortáveis? E não será isso o essencial das unhas? Qual é o seu coletivo unhal, unhado, unheiro? A tentativa de correr ao socorro da sabedoria escondida na língua portuguesa falha. A essência da grama é escondida pelo verbo crescer, até se forçarmos ligações entre tal verbo e o substantivo gramado. Devemos constatar, um tanto extralinguisticamente, que a grama pertence essencialmente à classe dos fenômenos cortáveis, à qual pertence também o cabelo e a unha, mas não o trigo, a formiga e o gato. Embora tal classificação se torne possível apenas graças à língua e por intermediário da língua. O que surpreende é o fato de tal classificação não coincide de maneira alguma com a classificação científica ditas objetivas. Grama é essencialmente cabelo da terra. É problema, como é, não importa que fenômeno nos cerca. O problema da grama é este, deixar crescê-la e cortá-la. É problema prático, prova que grama é fenômeno concreto. Não se trata de explicá-la, trata de modificá-la. Não é problema do tipo qual é a distribuição dos números primos na série numeral de números, porque provoca praxis. Não, obviamente de um ponto de vista objetivo, mas do ponto de vista do jardineiro. Objetivamente, o problema da cortabilidade da grama surgirá muito tarde no discurso que explica a grama. Primeiro, surgirão problemas relativos à morfologia, metabolismo, genética e etc. da grama. Problema que o ponto de vista objetivo, científico, abstrai e desconcretiza a grama.
O ponto de vista do jardineiro capta a essência da grama concreta, mas é fato que o jardineiro pode cortar a grama cientificamente. A ciência é uma volta longa que passa pelos labirintos da abstração para reencontrar o fenômeno concreto do qual partiu. Tal volta enriquece a praxis e a visão concreta do jardineiro. Mas quando se trata de descobrir a essência da grama, sua cortabilidade, melhor é pôr entre parênteses tal volta. Grama é essencialmente cabelo da terra. Deixa crescê-la e permitir a terra que seja. Atitude quitônica, telúrica e etc. Portanto, atitude contrária à repreensão urânica e espiritual da terra exercida pelo aparelho de cortar a grama. Cabelo é essencialmente grama do corpo. Deixa crescê-lo e permite que o corpo que seja. Atitude contrária à repreensão do corpo pelo aparelho. O corpo terra, conjunto não histórico em revolução contra a história, promovida pelo espírito aparelho. Rousseau, Marx, Marcuse, não, fundamentalmente, salão de beleza. Esteticamente nietzscheano, em rebelião contra o niilismo do judeu-cristianismo, urge definir melhor a relação entre grama e terra, entre o cabelo e corpo, para descobrir fenomenologicamente a terra por trás da grama e o corpo por trás do cabelo. Grama e corpo cobrem terra e corpo, e por culpa da grama e do cabelo que não os vemos. Será a grama ainda terra, magma, máter, útero, etc.? Será cabelo ainda corpo, conjunto de experiências concretas e de gestos? Não, porque grama e cabelo não são essencialmente cortáveis, e terra e corpo essencialmente incortáveis. Terra não é cortável porque fundamenta, corpo não é cortável porque está sempre presente comigo. Terra e corpo são incontáveis porque não estão no tempo. Daí a sua não historicidade. Deixar crescer grama e cabelo é ainda decisão histórica e espiritual enquadrada no aparelho. É deixar encoberta a não historicidade da terra e do corpo. Possivelmente o método oposto é mais indicado, cortar grama, cabelo, tão radicalmente que apareça a terra e o corpo, fazer funcionar o aparelho até que ele próprio se leve ao absurdo. O barbeiro como proletário, portador do futuro, no sentido de revelador da concentricidade não histórica da terra e do corpo. Ou será isso colaborar com o aparelho e ser por ele absorvido? Não, é apropriar o salão de beleza. As falhas da sabedoria da língua com relação à grama foram devidamente registradas, e que a língua faz parte do aparelho portador da grama. É possível transcender a língua e o aparelho, a visão fenomenológica o permite. Mas depois é necessário recorrer novamente à língua e ao aparelho, a visão fenomenológica o permite. Mas depois é necessário recorrer novamente à língua e o aparelho para forçá-lo a funcionarem contra si próprio e em favor da essência da grama. Programa razoável. Dedos. Procura observá-los enquanto batem as teclas da máquina de escrever para produzirem o presente texto. Tarefa dura, porque situação complexa. Devo observar os dedos enquanto escrevem texto, se tem observação de dedos por assunto. Mas tarefa apaixonante, porque a complexidade da situação se deve ao constante espelhar-se da observação no observado. Trata-se, portanto, da complexidade das situações reflexivas. Ao observar os dedos, reflito-me neles, e os dedos se refletem em mim, ao serem observados. Quando concentro meu interesse sobre os dedos, encontro a mim próprio em tal centro. Eu sou meus dedos, e os meus dedos sou eu.
Eu sou deles tanto quanto eles são meus. Possivelmente, com implicação entre eu e dedos, seja a essência dos dedos? Para contornar a complexidade da situação, procurarei descrevê-la em termos simples. Estou sentado numa pensamento. Não. Estou sentado numa cadeira. A cadeira é produto da civilização ocidental e, se for analisada, revelará a história do Ocidente. Encaro uma escrivaninha. A escrivaninha pertence ao mesmo conjunto do qual a cadeira é parte. A contraposição cadeira e escrivaninha é a estrutura característica de determinadas situações da minha cultura. Sobre a escrivaninha está colocada uma máquina de escrever, Olivetti. Trata-se de um instrumento para escrever levemente paleotecnológico, produto da técnica do início do século XX. A máquina tem teclas marcadas com letras do alfabeto latino. Tais letras são modificações históricas de símbolos que se originaram no Oriente Próximo há aproximadamente 3.000 anos. Meus dedos batem nas teclas em determinada ordem. A ordem visa produzir, sobre uma folha de papel inserida na máquina, sentenças na língua portuguesa. É, pois, determinada pela ordem de tal língua. O português é modificação histórica de uma hipotética fala indo-europeia. As sentenças portuguesas visadas pelos meus dedos são articuladas pelos meus pensamentos. Tais pensamentos foram programados pelas condições econômicas, sociais, culturais, em suma, históricas, que me determinam. Viso destacar o papel da máquina quando pronto para que seja lido por outrem. Tal outro poderá decifrar a mensagem no papel por participar da mesma cultura da qual eu participo. De maneira que a situação toda em que seus elementos e sua escritura é característica de determinada cultura. Meus dedos estão inseridos nela. Mas será que isto me autoriza a considerar meus dedos como se fossem parte integrante de tal cultura? Não posso fazê-lo. A análise dos meus dedos não revelará a história do Ocidente, como fará a análise da cadeira, da máquina, do alfabeto, da língua portuguesa. Por certo, o gesto dos meus dedos sobre a tecla poderá, se analisado, revelar-se gesto historicamente determinado. Mas os próprios dedos não são produtos da história, da cultura. Tenho a forte tentação de dizer que são produtos da história da natureza. Tenho modelos muito poderosos, por exemplo, o darwinismo, que me levam a dizer isto. E a dizer, portanto, que os meus dedos são fenômenos naturais que foram inseridos em situação cultural a qual doravante transforma, informa, em suma, condiciona os seus gestos. Cultura como violentação da natureza. Tal descrição da situação seria, no entanto, inteiramente desapropriada. Não captaria o seu clima. Tal clima não é da violentação dos meus dedos por um estabelecimento cultural composto de aparelhos sincronizados, embora várias tendências atuais, inclusive nova esquerda, acreditem que o seja. Não se trata, na situação, de uma desnaturação ou aculturação dos meus dedos. Não se trata disso. E a observação dos gestos dos dedos o prova. Não se movimentam maquinalmente, embora se movimentem dentro e sobre várias máquinas, a de escrever, o alfabeto, a língua portuguesa. O seu movimento é deliberado, isso é, articula minha liberdade. Os dedos escolhem determinadas teclas e recusam outras, e escolhem tais teclas criteriosamente, é verdade, que os critérios são impostos sobre os dedos, pela organização do teclado, pela regra da língua, e pela estrutura dos meus pensamentos. Mas tais critérios tornam possíveis e dão sentido aos movimentos dos dedos, isso é, abrem um campo de escolha. Os meus dedos são livres na situação descrita, como toda a dialética da liberdade que a análise da situação revela. Em outros termos, a situação é cultural, e por isso mesmo um campo de liberdade para os meus próprios dedos. Para formular paradoxalmente, a cultura é natural para os dedos, e fora dela, os dedos não são como devem ser livres.
Montanhas. Quem se aproxima de uma serra a partir de uma planície, quem repentinamente suspeita que aquelas formas nebulosamente azuis que apareceram no horizonte poderiam ser montanhas, pode nutrir os seguintes pensamentos. Suspeito que tais formas no horizonte são montanhas, e não nuvens, embora pareçam ser nuvens, porque sei que montanhas, vistas de longe, se parecem com nuvens. Se não o soubesse, a suspeita de montanhas não me teria ocorrido. Dentro de alguns minutos confirmarei ou não a suspeita. Verei se tais formas são montanhas ou nuvens. Mas suponhamos que nunca tivesse visto montanhas nem tivesse ouvido falar nela. Obviamente não teria dúvida de que tais formas no horizonte são nuvens. E, dentro de alguns minutos, quando tais formas se tivessem revelado não nuvens, que veria? Não teria eu experiência tão extraordinária e violenta que sofreria choque? Choque capaz de matar-me. Quem conhece apenas planícies, para que a paisagem é sempre plana, dificilmente sobreviverá ao confronto com algo tão intensamente extraordinário, tão gigantescamente absurdo como são as montanhas. A emoção que sentimos ao aproximarmos-nos de uma serra é sombra pálida e tardia do sacro terror que devem ter vivenciado os nossos antepassados siberianos, ao terem vislumbrado pela primeira vez a cordilheira do Planalto Pamiriano. Isto é, se for correta a hipótese de nossa ascendência dos povos da estepe. Tal terror primordial deve estar soterrado no fundo do nosso inconsciente coletivo. Olhar montanhas com olhos emprestados aos nômades da estepe não é, no entanto, a única maneira de olhá-las sem preconceito. Outra é olhá-la com olhos de montanhês que nunca deixou sua terra. Como vê a montanha quem conhece todas as trilhas que sobem seu flanco, toda a sua fauna e flora? Vê ele a montanha com as trilhas, os animais e as plantas como nós a vemos? Ou vê ele trilhas, animais e plantas inseridas em estrutura geral chamada montanha? De modo que nós vemos montanha coberta de determinados acidentes, e ele vê determinadas coisas relacionadas entre si em forma de montanha. Pergunta irrespondível, porque não podemos emprestar os olhos nem do montanhês nem do nômade da estepe. Estamos condenados a olhar montanhas pelas lentes dos preconceitos da nossa cultura. Vivemos, em consequência disso, em um mundo no qual montanhas, vistas de longe, parecem nuvens.
Pessoal, fiquem à vontade, aqui tem alguns trabalhos meus, ali também, transitem, conversem, porque o processo aqui tá um pouquinho demorado. Pode distribuir? Oi? Espera um pouquinho. Acho que sim, pode sim. Fala pra alguém, tipo, a primeira pessoa provar. Escolhe alguém. Pode ser você, pra gente ver a sua primeira vez comendo língua. Não, ela vai mentir. Ela vai mentir. Vou mentir o quê? Se tiver péssimo, não vou deixar ninguém comer. Pode entregar? Pode. Eu vou dando em sequência, então. Tá. Aliás, pode ser uma mentira. Aliás, pode ser uma mentira e faz Eu nunca comi língua, eu vou provar aqui, primeira vez. Tem papel aí? O que você acha, Luiz? Sem mentira, Luiz. Tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Melhor língua para Devorou a vaca. Eu fiquei com medo, porque ficam falando, nossa, a língua tem gosto forte, não sei o que tem. Eu falei, gente, vou tacar tempero nesse negócio. Oi? Aham, lá da França.